Embora o serviço ele seja essencial, a oração é primordial. A oração ela é a comunicação direta com Deus. Então, seja Maria antes de você ser Marta. Hi guys, tudo bem com vocês? Já pega a Bíblia de vocês, uma água, um café. Já abrem Lucas 10, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, que hoje nós vamos nos debruçarmos sobre a história de Maria e Marta. Lucas 10, do 38 a 42, vai ser o pontapé inicial, mas a gente vai ler algumas passagens em que essas mulheres aparecem. Algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, principalmente essa última semana, foi a respeito de sermos como Maria, uma mulher que vive aos pés do Senhor. Então, para quem gosta de título de mensagem, para quem gosta de anotar, o título dessa mensagem é Uma Vida aos Pés de Jesus. Lucas 10, 38 diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Vamos orar? Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigada por este canal, obrigada por todas as mensagens que têm sido derramadas aqui, Pai. Senhor, eu te peço que aqueles que estão assistindo este vídeo, Senhor, o Senhor abra os ouvidos espirituais, os olhos espirituais e dê sensibilidade ao coração. Que a partir de agora eles possam ouvir com o Espírito, Senhor, que eles não venham a se ofender com palavras que vão ser lançadas aqui, mas que elas sirvam como palavras rimas, palavras de direção, Senhor, para que eles sejam despertados para uma vida aos teus pés. Que a gente entenda que o serviço ele é essencial, que ele é importante, mas jamais ele pode ocupar o seu lugar no nosso coração, Pai. Eu oro por uma geração que vai viver aos teus pés, uma geração que busca intimidade, uma geração que tem fome e sede por ti, Pai. Uma geração que, assim como Maria, não importava o cenário, que não importava a ocasião, a situação, se não importava os momentos de tristeza, de alegria ou de luto, Senhor, ela estava aos teus pés. Eu te peço que assim também seja nossa geração, a próxima geração, Senhor, e as gerações que virão, Pai, até o dia do fim, até o dia em que o Senhor voltará para nós. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Lucas 10, 38, ele vai falar sobre quando Jesus ele vai visitar Marta e Maria. Como vocês podem perceber, a gente vê duas irmãs com personalidades totalmente diferentes e uma abordagem diferente diante de Jesus. Marta, a gente pode observar aqui, muito ocupada com seus muitos afazeres. Marta, ela está muito preocupada com o serviço, com a hospitalidade, e ela está mais preocupada ali no servir a Jesus e aos discípulos. Enquanto Maria, ela senta-se aos pés de Jesus. Maria, ela escolhe a quietude da oração e do aprendizado que Jesus tem a ensinar. O Senhor ele ministrou ao meu coração dois pontos importantes sobre a história dessas duas mulheres. O primeiro ponto é sobre tome a posição de estar aos pés de Jesus. Tome a posição de Maria. Eu fui estudar um pouquinho sobre a história dessas duas mulheres e algo que eu percebi, uma coisa muito interessante sobre Maria. Todas as vezes em que Maria ela é mencionada na Bíblia, Maria está em um único lugar, aos pés do Senhor. Até mesmo naquele momento ali de Lázaro, quando Lázaro morre, Maria, ainda assim, quando ela vai chegar aos seus questionamentos, a gente vai falar disso mais à frente, mas só para contextualizar vocês, ela se lança aos pés do Senhor primeiro. Então, todas as vezes que a gente tem uma referência de Maria na Bíblia, ela está aos pés do Senhor. Então, ela é conhecida por uma mulher que tem uma vida rendida aos pés de Cristo. Eu pergunto para você, se alguém fosse escrever algum livro sobre você, se fosse contar a sua história com Jesus,
qual seria a sua referência? Qual referência você contaria para o mundo, para as pessoas? Eu, particularmente, eu quero construir uma referência de ser uma mulher amiga de Deus. É muito fácil Deus ser meu amigo, porque Deus é maravilhoso. Mas é muito difícil eu entrar nesse lugar de ser amiga de Deus, de ser conhecida como amiga de Deus. E esse é um anseio do meu coração. Eu anseio ser uma mulher em que os meus filhos, eles sempre me procurarão como uma mulher de oração. Aconteceu qualquer coisa, seja o que for. Ligue bem para a mamãe orar. Então eu quero ser conhecida assim, uma mulher de oração, uma mulher que vive aos pés do Senhor. Essa é a referência e o legado que eu quero deixar e que eu tenho procurado construir. Eu espero muito, muito que essa mensagem ela desperte também isso em você, esse desejo por criar uma referência que seja de alguém que vive aos pés do Senhor. E eu vejo muito isso na nossa geração, sabe, gente? Nós precisamos recalcular a rota. A gente precisa entender que nós devemos estar aos pés do Senhor. A igreja, ela tem passado, a igreja brasileira, e sempre quando eu falar igreja, eu nunca entendo uma denominação, mas igreja somos nós, que carregamos o Espírito Santo. Eu vejo a igreja, e o Senhor tem falado muito isso no meu coração, passando por um processo de transição. Sabe um plano? Um plano, ele tem diversas fases, certo? Então é como também se o plano de Deus, ele também tem diversas fases. E nós estamos passando agora por um momento de transição desse plano de Deus, que é de uma fase para outra, de uma fase antiga para uma nova fase. Quem vai acompanhar o Senhor nessa próxima fase do seu plano são aquelas pessoas que estão vivendo aos pés do Senhor. Então isso é muito importante. Eu vejo que as próximas pessoas... Você quer ser levantado por Deus? Eu quero muito, desejo muito, é algo que eu oro sempre. Eu digo, Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Você também quer fazer parte disso? Acredito muito eu que sim. Quem é que não quer fazer parte do que Deus está fazendo? E eu vejo que os próximos que serão levantados são homens e mulheres que serão uma voz daquele que clama. Muitas vezes quando a gente fala de... Só trazendo para vocês entenderem sobre esse contexto da voz do que clama. A gente vê João Batista como a voz que clama, mas quando você vai tanto em Isaías quanto nos evangelhos, principalmente Mateus, ele não é a voz que clama. João Batista, ele é a voz do que clama. E quem clama é Jesus. Então, João Batista, ele é a voz de Jesus. O que o Senhor tem me falado é isso, que tem levantado essa geração de homens e de mulheres que vão ser uma voz, a voz do que clama, a voz de Jesus nessa terra, nessa geração e nas próximas gerações, das gerações que virão. Só que, para eu ser a voz de Jesus, a voz daquele que clama, eu tenho que fazer o quê? Ouvir. E para eu ouvir, eu tenho que estar aos pés de Jesus em silêncio, ouvindo o que ele tem para me ensinar. Aí então, eu apenas falo, replico aquilo que eu ouvi no meu secreto, aquilo que eu ouvi o Senhor me falando. Eu acho que um dos nossos maiores problemas é porque a gente gosta muito de falar, mas pouco de ouvir. Então, já para a gente já iniciar mesmo essa mensagem, eu tenho algo para te dizer. Fale menos, se proste mais. Eu lembro muito de Josué, quando Juízes 6, essa passagem ela está em Juízes 6, quando os israelitas eles avançam para destruir o muro de Jericó. A ordem que eles têm é de ficar 6 dias em silêncio e o único dia quando vai tocar a trombeta eles gritarão e os muros cairão ao chão. Mas você observa que muitas vezes a gente só olha para aquele dia em que os muros caíram, para aqueles dias que eles gritaram. Mas eu acredito muito, e vem muito isso ao meu coração, que eles só tiveram autoridade para derrubar aquele muro no 7º dia porque eles passaram 6 dias em silêncio. Eles passaram 6 dias em obediência. Então eu vejo que quem vai ter autoridade para falar de Jesus, quem vai ter autoridade para orar e o céu se abrir, pregar uma mensagem, falar uma mensagem que vem direto do coração de Deus, que sim, que uma mensagem que vem do coração de Deus é a mensagem que tem poder para transformação. E para ser palavras remas de direcionamento, alinhamento e apontamento. Então eu vejo que quem vai ter autoridade para falar de Jesus são as pessoas que gastam mais tempo
em silêncio, ouvindo o que o Senhor tem para falar. E aí, no momento em que essa pessoa vai falar, ou seja, que é o tempo em que ela passou mais ouvindo do que falando, aí quando ela fala é que ela vai ter autoridade para falar em nome de Jesus. Então, a gente precisa recalcular a rota e entender que a prioridade é o lugar secreto. É muito bom a gente estar numa igreja e estar vendo ali o mover acontecer. É muito bom você ver sinais e maravilhas, mas é essencial, é primordial você silenciar, você estar no seu quarto. A Bíblia já vai falar sobre isso e a orientação que Jesus diz. Olha, quando fores orar, entre no teu quarto, tranca a porta, tem tempo comigo, que aquele que te vê em secreto vai te ver, vai te ouvir. Então, é primordial que a gente entre no nosso quarto para falar, não o que a gente quer falar, mas para falar aquilo que Jesus quer falar. Quantas vezes eu já não quis trazer outras mensagens para gravar e o Espírito Santo falava muito claramente comigo, não é isso que eu quero falar com eles, eu quero falar tal coisa. E eu sempre muito obediente nesse lugar, porque eu entendo que o que vai te tocar, e não a tua alma, quando eu falo te tocar, é tocar o teu espírito, abrir na tua mente algo, cara, isso aqui tem coerência, o que ela tá falando aí tem razão. É se eu estiver falando algo que vem do coração de Deus. É se eu estiver falando algo que foi o próprio Espírito que ministrou ao meu coração e eu ministro para vocês. Se eu chegasse aqui para vocês só com uma palavra que foi uma interpretação minha ou fosse algo que eu quisesse falar para vocês, não ia ter qualquer poder de transformação. Então, que a gente possa ouvir mais e falar menos. Maria é um grande exemplo disso. Maria nos ensina muito sobre isso, porque quando a gente olha para a história de Maria na Bíblia, só tem uma única vez que Maria fala. E até mesmo quando Maria fala, primeiro ela se lança aos pés de Jesus. João 11:32 diz assim, Maria, pois, João 11, versículos ali iniciais, e depois de 32, vai falar sobre a morte de Lázaro. Marta já havia falado com Jesus, e a gente vai falar disso quando estiver falando sobre Marta. E Jesus manda chamar Maria. E Maria, quando chega, olha o que João 11:32 fala. Pois quando chegou aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas antes de continuar até falando sobre Maria, eu queria abrir bem aqui um parênteses para falar algo que veio muito ao meu coração. Que às vezes o problema não é o que eu falo para Jesus. Tá tudo bem você ter as suas inquietações, tá tudo bem você ter as suas ansiedades, tá tudo bem você não entender alguns acontecimentos que estão acontecendo na sua vida. Tá tudo bem, Jesus não te condena por isso. Só que o que o Senhor quer nos ensinar? Apresente isso a mim da forma correta. Diferente de Maria, quando Marta ela se aproxima de Jesus, ela já chega com um tom de acusação. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha o que João 11:32 está dizendo, que Maria, quando viu Jesus, ela lança-se aos pés dele. Então é que ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Então eu vejo que muitas vezes o problema não são as nossas inquietações, não são as nossas dúvidas diante daquilo que está acontecendo diante de nós, dos nossos desertos, dos nossos processos, mas é só a maneira como a gente apresenta aquilo diante de Jesus. Então, você pode sim apresentar suas inquietações, suas frustrações, muitas vezes você vai estar com raiva de Deus, e não se escandalize com isso, porque é verdade. E a gente não adianta você querer esconder o seu coração de Deus, porque Deus sabe muito bem coisas antes mesmo de até vir à tua mente, ao teu coração. Então, tira a máscara da hipocrisia, se lança aos pés do Senhor e fala sobre o que você tem sentido, as suas inquietações, o que você não está entendendo. Quem sabe, muitas vezes, Deus não está só esperando, o Espírito Santo não está só esperando que você questione Ele, o porquê ou para que aquilo está acontecendo, para que Ele responda a você. Então, entre nesse lugar de apresentar da maneira correta as suas inquietações diante do Senhor, assim como fez Maria. E entender que a oração, o nosso momento ali de secreto, de intimidade, é um meio de profunda comunicação com Deus, sabe? Eu gosto muito dessa analogia. Imagine só,
Jesus aí na tua frente agora. Tu falaria ou tu ouviria? Muito provavelmente se prostraria. Eu, particularmente, se Jesus aparecesse aqui na minha frente agora, eu só botaria minha carinha no pó, minha carinha no chão e não teria coragem de levantar. Se eu fosse falar algo, certamente seria: me perdoe, Senhor. Então que a gente tenha essa consciência que a oração é nosso lugar de comunicação mais intensa e profunda com o Senhor. E que a gente traga essa analogia para a nossa oração. Então, quando você entrar no seu quarto, quando você for orar, imagine que Jesus está na sua frente. Imagina que Jesus está na sua frente. Se Jesus está na sua frente, você vai orar deitado? Você vai orar sentado? Será que você vai orar dessa forma? Então, assim, muitas vezes a gente acha, mas não tem problema a forma. Mal sabemos nós que a posição do nosso corpo durante a nossa oração fala tantas coisas a respeito da nossa alma e do caminho que a nossa alma está tomando. Então, estejam atentos a isso. Tragam esse mesmo anseio e esse desejo que Maria tinha de estar aos pés do Senhor para ouvir, para os momentos de oração de vocês. Então, entrem no quarto, tranquem a porta e imaginem Jesus na frente de vocês. Às vezes a gente quer muito assim, quero conhecer a Cristo. Quero saber quem Jesus é, quero saber sobre qual é o meu ministério. Primeiro que o ministério não é seu, né? O ministério é de Cristo, que ele concede você como um instrumento para realizar aquilo. Para começar aí, qual é o propósito que Deus tem para mim? Quais são os meus dons? O que é que eu faço nessa estação que eu tô? O que é que eu faço no meio desse deserto? O que é que eu faço no meio a tudo isso, a esse processo que tem me acontecido? Você quer conhecer Jesus? Você quer ter revelações de faces de Jesus? Fique em silêncio. Deixa ele se apresentar. Você quer saber o seu propósito? O propósito que Deus tem para você, melhor dizendo, o ministério que o Senhor tem para você, os seus dons? Fique em silêncio, deixa Deus falar. Quer saber as estratégias, as armas que você deve usar nessa estação? Entra no teu quarto, fica em silêncio e deixa Jesus te falar. É uma coisa muito, muito interessante que às vezes a gente não para pensar, é que a gente gosta muito de falar sobre Jesus, mas de falar pouco com Jesus. E mais do que falar de Jesus, eu tenho que ouvir Jesus. Quando eu ouço Jesus, é que eu vou saber sobre o que vou fazer hoje, o que eu vou fazer nessa próxima semana, nesse próximo mês. Estar diante do Senhor para saber o que é que Ele quer da minha agenda, o que é que Ele quer de mim, o que é que Ele quer que eu faça. Então, assim, tantas vezes eu vejo que a nossa jornada ela é difícil e sofrida porque a gente não para ouvir Jesus. Como eu já disse, a gente gosta muito de falar sobre Jesus, mas de falar pouco com Jesus. Então, mais do que falar, a gente tem que ouvir. O Senhor, Ele não quer uma mensagem pregada, não. O Senhor, Ele quer que eu seja uma mensagem. O Senhor quer que você seja uma mensagem. Mas só é uma mensagem aqueles que estão no secreto, gastando tempo, ouvindo Jesus. Oração não é para falar. Oração é mais para você ouvir. Claro que você vai ter suas petições diante do Senhor, mas deixa que o próprio Jesus ele te conduza para esse lugar, deixa que o próprio Espírito Santo te revele pelo que você deve orar. A Bíblia diz que quando nós oramos, é o próprio Espírito Santo que intercede por nós e leva as nossas orações para o Pai segundo a vontade dele. Então, o mais lógico, o mais inteligente é o quê? Eu perguntar ao Espírito Santo, pelo que eu devo orar? Se é Ele que vai levar as minhas orações, então certamente é Ele que vai me dizer pelo que ou por quem eu devo orar. Então, se coloque diante do Senhor para que Ele te instrua nesse lugar de oração. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Mas o Senhor, o Espírito Santo, Ele pode nos ensinar e nos posicionar nesse lugar. Mas Ele só nos coloca nesse lugar se a gente parar para ouvir, para contemplar a presença dEle. Tem pessoas que a gente olha e diz assim, cara, queria ter a vida de oração dessa pessoa. Rapaz, essa pessoa é tão paciente, é tão manso, tão usada por Deus, queria ter a vida de oração dessa pessoa. Alguém almeja a sua vida de oração? Alguém olha para você e diz, eu queria ter a vida de oração dessa pessoa. Lembre-se do que eu disse no início sobre a gente criar referências. Nós precisamos estar preocupados com isso. A gente precisa estar preocupado com
Qual é o legado que eu tenho deixado? Qual é a referência que as pessoas têm quando elas olham para mim? A referência que os discípulos tinham de Jesus era sobre alguém que orava. Eles almejavam a vida de oração do Senhor. Então, passe mais tempo com Jesus do que falando sobre ele. Passe mais tempo no seu secreto. E é muito interessante isso sobre os discípulos, deles almejarem essa vida de oração, porque isso se reflete ao único questionamento que eles fizeram. É algo muito curioso, é porque os discípulos, eles passaram todo o tempo ali com Jesus, eles viram sinais, viram as maravilhas, viram tudo de extraordinário que Jesus fez. João é um dos discípulos que fala até a respeito disso, que se fosse registrar tudo aquilo que Jesus havia feito, não haveriam livros no mundo que caberiam tudo o que eles fizeram. Mas os discípulos, eles fizeram parte disso. Eles contemplaram tudo aquilo que Jesus tinha feito. E qual foi a única curiosidade dos discípulos? Qual foi a única coisa que os discípulos eles pediram para Jesus ensinar? Ensina-nos a orar. Lucas 11:1 relata que e aconteceu que, estando Jesus em certo lugar a orar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos aqui, eles reconheceram que a forma como Jesus se relacionava com Deus, ela era única e poderosa. E essa era a boa parte. Não era sobre os sinais, não era sobre as maravilhas, não era sobre tudo que estava visível aos olhos humanos, mas era sobre aquilo que eles ainda não conseguiam ver, não conseguiam perceber. Eles entenderam que eles precisavam ter um relacionamento poderoso e único com o Senhor, porque isso era a única coisa que verdadeiramente importava. Você quer ter um relacionamento poderoso com o Pai? Você quer ter um relacionamento poderoso com Jesus, com o Espírito Santo, com a Trindade? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai em todo o tempo. Orai quando você estiver sentindo. Ora quando você não estiver sentindo. Ora quando você estiver triste. Ora quando você estiver feliz. Ora se você estiver em luto. Ora se você estiver em festa. Ora na abundância. Ora na escassez. Ora quando estiver ouvindo. Ora mais ainda quando não estiver ouvindo. Ora sem cessar. Ora continuamente. Simplesmente ore. Você e eu precisamos orar. É na oração que a gente recebe comandos do céu para a terra. É na oração em que eu vou ter guias para me mover aqui, para saber o que eu faço ou o que eu não devo fazer. O Pai, e como eu já falei para vocês, o Senhor ele nos vê em secreto. Quando o Senhor diz assim, entra no teu quarto e ora, é aquele que te vê em secreto. Às vezes a gente está buscando muitos holofotes, quero um púlpito, quero fazer um mover e sinais e maravilhas aqui, tudo acontecendo. E glória a Deus, tudo isso é válido. Mas não é nesse lugar que o Senhor te vê. O Senhor te vê no lugar do secreto. É no lugar secreto em que o Senhor vai ouvir as tuas orações e te ouvir também. E responder aquilo que você tem orado. Então, muitas vezes tem orações nossas que não estão sendo respondidas porque a gente tem orado mais no público do que no secreto. O Senhor ele não quer que a gente esteja buscando Ele em lugares públicos. O Senhor quer que a gente busque Ele no lugar secreto. Eu vejo que Jesus ele não deseja ali os holofotes, sabe? Eu acredito muito que o Senhor ele anseia mais e Ele deseja mais por aqueles momentos em que está só eu e Ele, onde está só você, sem o barulho, sem a multidão, sem os dons, sem a unção, sem sinais, sem maravilhas. Apenas a comunhão minha com o Pai. É naquele lugar ali de secreto, onde está só eu e Deus, em que eu verdadeiramente posso ser eu, sem máscara nenhuma. É onde eu posso dizer, Pai, eu errei, Pai, eu fiz isso, eu acho que eu sou isso. É onde eu me desnudo, eu me apresento em nudez, assim como vivia Adão e Eva. Então eu me apresento ali sem armaduras diante do Senhor, sem o medo do julgamento.
E é nesse lugar de secreto onde eu vou ouvir apontamento. Muitas vezes vai ser difícil esse lugar do secreto, porque eu vou ter que me consertar em alguns lugares. O Senhor vai apontar aquilo que eu estou fazendo de errado, aquilo em que não está no caminho da santidade. É onde eu vou passar, de fato, a sentir, sabe, a realidade do amor de Jesus. É algo que eu falo sempre. Há uma distinção muito grande em eu ter o conhecimento do amor de Deus e eu sentir o amor de Deus. Muitos cristãos e pessoas também, na maioria que não são cristãos, elas têm um conhecimento do amor de Deus, mas elas não têm sentido, o sentimento do amor de Deus para com elas. Por isso que muitas vezes é muito difícil você fazer uma renúncia, muitas vezes você deixar a velha vida para entrar na nova vida, para acessar o novo, porque você tem o conhecimento do amor, você sabe que Ele te ama, você sabe que Ele tem boas coisas para te dar, tem o melhor dessa terra preparado para você, mas como você não sente esse amor, então você não tem uma confiança plena nele. Você tem uma fé raquítica, uma fé que não acredita no sobrenatural. E fé nada mais é do que a certeza das coisas que eu não vejo. Mas o amor, ele precede a fé. Antes de ter fé, eu preciso ter amor. É só quando eu acesso o perfeito amor que todo o medo se esvai. É quando eu acesso o amor, o sentimento do amor, a convicção de que eu sou filha, de que eu sou amada, que eu sou filho, que eu sou amado, é que eu entro nesse lugar de uma fé mais convicta, de uma fé prática, de uma fé que é ação. Então, se acheguem a Deus. Tiago 4:8, ele fala isso, que cheguem-se a Deus e ele se chegará a vocês. Eu vejo que muitas vezes o problema não é Jesus que não está próximo de nós. Não, Jesus não está falando comigo, o Espírito Santo não está falando comigo. Às vezes eu acho que, na verdade, na maioria das vezes, para mim esse não é problema. Muitas vezes, sabe qual é o problema? Eu e você que estamos longe de Jesus. Porque se eu me achego a Jesus, olha o que o Tiago está falando. Se eu me achegar a Deus, Ele se achegar a mim. Então o problema não é Deus estar longe, é eu que estou longe dele. Então se você tem passado por esses momentos em que você tem sentido essa distância, não tem ouvido a voz do Espírito Santo, se achegue a Ele. Amanda, mas eu não sinto nada. Eu entro no meu quarto, eu não sinto um arrepio, eu não sinto um choro. Ora sem sentir. O Espírito Santo, ele não é uma emoção. O Espírito Santo, ele é uma convicção. E você sabia que essa é uma das estratégias que Satanás utiliza para tirar você do seu lugar secreto, do seu lugar de oração? Criar em nós esse lugar de recompensa. E às vezes a gente acha que recompensa traz só para o lado material, mas ele cria em nós esse anseio por uma recompensa que seja emocional, um sentimento. Então eu entro no meu quarto e aí se eu não sinto algum sentimento, então minha oração não foi ouvida, então Deus não está aqui. E o que vai acarretar isso? Você vai começar a não ter mais desejo, a não amar ou sentir prazer pelo teu lugar secreto. E isso é uma estratégia que Satanás usa para te tirar do teu lugar. Então, ora mesmo sem sentir. Não se arrepiou, não tem problema não. Jesus disse que quando subisses ao céu, desceria sobre nós e estaria conosco até o final dos tempos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então o Espírito Santo, ele está comigo. Eu sentindo ou não sentindo, ele está comigo. Então fica no teu lugar de oração, não sai do teu lugar de oração. Não importa o sentimento. Na verdade, sendo bem clara com vocês, é até melhor quando você não está sentindo. Você sabe por quê? Porque os sentimentos, quando eu estou muito cheia de sentimentos, eu não penso direito, eu não oro direito, eu não tenho firmes convicções. E quando eu não sinto, eu estou vazia. O sentimento, ele tem esse lugar de nos encher muito de nós mesmas, dos anseios da nossa alma. E quando eu não estou sentindo, vem os anseios do Espírito. Eu me apresento vazia diante do Senhor. E isso é muito bom para que você esteja até mais atenta a silenciar. Porque quando você não está sentindo muito, vem até aquela questão, mas eu não tenho nem pelo que orar. Quando você não tiver pelo que orar, ótima oportunidade para ficar em silêncio. Fique em silêncio e espere o Senhor falar com você. Em João 15:15, a palavra diz assim,
Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Quer ser amigo de Jesus? Eu anseio por isso, eu anseio ser amiga de Jesus. Busque o coração de Jesus. Busque o coração do Senhor sentindo, não sentindo, mas que isso seja um anseio no seu coração. E eu oro muito por isso, declaro isso sobre a tua vida, profetizo isso sobre a tua vida, que no teu coração o Senhor ele vai ferir uma ferida de fome, de anseio, de sede em buscar o coração do Senhor. Porque é isso que o Senhor anseia, que nós o busquemos de todo o coração. Jeremias já vai falar sobre isso, que é quando o Senhor está falando, quando eles me buscarem, Jeremias, de todo o coração, eles me encontrarão. Então que você possa buscar o Senhor de todo o coração, que você não busque o Senhor só por cobiça ou por ganância, porque a gente pode ser ganancioso ou cobiçoso por Jesus, mas que nós busquemos Ele por amor, por prazer de estar com Ele e ouvi-lo. Se eu perguntasse para você, se Jesus, ele só tivesse, isso é hipotético, tá, gente? Se Jesus só pudesse te oferecer a comunhão de estar com Ele, só para você ouvi-lo, só para você ali sentir o prazer de estar na presença dele, seria suficiente para você? Se ele não pudesse te dar carro, casa, bens materiais, se ele não pudesse te dar unção, se ele não pudesse te dar dom, se ele não pudesse te dar nenhuma experiência sobrenatural, apenas o fato de estar no quarto com ele, seria suficiente para você? Se pergunte sobre isso. Jesus é suficiente para você? Quando você se perguntar isso, vai vir ao seu coração e à sua mente algumas coisas que você vai ver que você está colocando em primeiro lugar. E você vai entender que muitas vezes Jesus não está sendo suficiente para você. Uma das experiências pessoais que eu vivi em relação de Jesus não ser suficiente para mim foi, por exemplo, quando eu estava muito preocupada com alguma coisa ou eu me sentia ansiosa, a primeira coisa que vinha na minha mente era comer algum doce. Ou, por exemplo, também quando eu tenho enxaqueca. Quando eu tenho enxaqueca, eu tenho muita vontade de comer doce. E era uma das primeiras coisas que vinha na minha mente, era comer algo. E aí o Senhor começou a ministrar muito isso ao meu coração. Minha filha, você já prestou atenção que quando essas situações acontecem, eu não sou o teu primeiro pensamento? Você pensa primeiro na comida. Você pensa primeiro no chocolate. Você não pensa primeiramente em mim. E o que a palavra diz, lancem sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. E eu não lançava a minha preocupação, a minha ansiedade nos braços do Senhor, nos pés do Senhor. Eu lançava sobre a comida. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, que isso revelava em que Ele não estava sendo suficiente para mim, porque o meu primeiro pensamento não era Ele. Sabe como é que, para você que viu isso aqui e respondeu, Jesus é suficiente para mim. Todas as coisas que acontecem com você, o teu primeiro pensamento é Jesus? Se o teu primeiro pensamento for Jesus, tá certo. Ele é suficiente para você. Mas se o primeiro pensamento que vier na tua mente é eu tô com uma dor de cabeça, eita, eu vou tomar um remédio. Então Jesus não é suficiente. Jesus disse que já levou sobre ele todas as enfermidades. Então se eu tenho qualquer dor no meu corpo, se ele é suficiente para mim, qual é a lógica? Que eu busque em primeiro lugar. Então, toda dor de cabeça cesse agora em nome de Jesus. O primeiro pensamento da nossa mente precisa ser Jesus. É isso que vai revelar se ele é suficiente ou não. E deixa eu contar para vocês. O Senhor vai revelar tantos deuses que ocupam o nosso coração. E glória a Deus por isso, porque é nesse momento em que o Senhor nos revela que Ele não está sendo suficiente para a gente, é nesse momento em que Ele vai revelando esses altares de adoração para outros deuses no nosso coração, que é possível derrubar. Porque tudo aquilo que eu não tenho entendimento, não tem como eu fazer. Então se coloque também diante do Senhor para que isso seja revelado para você. Os altares que você tem construído e já tem construído no teu coração, que muitas vezes nem mesmo você sabe. Uma coisa que às vezes a gente faz muito é buscar Jesus como um meio, sabe? Lembra que eu falei mais
agora há pouco sobre não ser ganancioso, não ser cobiçoso por Jesus, porque muitas vezes a gente busca Jesus não para que a gente possa viver o que Ele tem para nós, mas para que a gente possa viver o nosso destino. Sendo bem sincera com vocês, eu acredito muito que o Senhor Ele quer matar o nosso destino para o destino de Jesus ser revelado através de nós, porque nós só somos instrumentos. Eu já até falei isso numa mensagem anterior, que Jesus Ele é o centro de tudo. Então, o filme é sobre Ele, o autor do filme é Ele, o ator principal é Ele. Nós só somos no máximo aí. Não sendo os figurantes, no máximo a gente pode chegar a coadjuvantes desse filme. Então não pensem que é sobre você, eu também não penso que é sobre mim, porque é como Romanos 11:36 fala. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, não é sobre mim, é sobre ele. Não é sobre o meu destino, é sobre o destino do Filho que ele quer revelar através de mim. Então, não use Jesus como meio. Não use Jesus para encontrar aquilo que você acha que te satisfaz. Jesus, ele não é o teu servo. Jesus não é o meu servo. Jesus não é uma pessoa que precisa nos dar algo. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Nós precisamos dizer, Jesus, depois que eu te encontrei, nada, ninguém, nada pode satisfazer o meu coração a não ser o Senhor. Você consegue dizer isso? Você consegue dizer isso? E se você não consegue, peça. Olha o Espírito Santo que te leve para esse lugar. Que assim como Paulo, que um dia falou, já não sou eu, mas quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ore por isso, peça que o Espírito Santo ele te leve para esse lugar. Senhor, até que eu possa dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Até que você possa dizer que já não vê mais nada. Quando você olha para você, você já não vê mais nada. Essa é uma das orações que eu faço todos os dias. Eu digo, Senhor, até que eu olhe para mim e não veja mais nada além do Senhor. Então, ore por isso também, que o Senhor ele vai te levar para esse lugar. Sobre essa questão de satisfação, de não nos satisfazermos com Cristo, porque isso é verdade, gente. Não vamos ser hipócritas. Como eu já falei para vocês, um dos grandes problemas dos nossos momentos de orações é porque a gente se apresenta diante de Deus com uma máscara de hipocrisia, como se Ele não soubesse os anseios do nosso coração, os desejos do nosso coração. Seja verdadeiro diante do Senhor. Em João 2:12-13 vai falar sobre o primeiro milagre que Jesus fez. Isso me chamou muito a atenção. Nunca tinha parado para pensar sobre isso e essa semana me veio muito isso à mente quando eu estava escrevendo essa mensagem. O primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento. E muito interessante pensar sobre um casamento, né? Porque um casamento, quando a gente para pensar, ele é um ambiente festivo, é um ambiente alegre, onde tem muita alegria, cheio de pessoas, tem muita comida, tem muita bebida. Entre aspas, tudo aparentemente suficiente. E às vezes a gente acha que Jesus ele escolheu esse lugar de forma aleatória. Nada que Jesus faz é de forma aleatória, nada. E é interessante que vai dizer assim, João 2:3, diz assim, Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. A mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Eu vejo que Jesus ele realiza esse primeiro milagre em um ambiente festivo, em um ambiente onde tudo aparentemente parecia ser suficiente para nos mostrar algo. Que até os ambientes em que tudo parece suficiente, um dia algo acaba. Até a maior abundância, um dia ela pode virar escassez. Até a maior alegria, um dia pode virar tristeza. Um dia, o meu vinho, o seu vinho acaba. O vinho que nunca vai acabar é o vinho do Senhor. Eu vejo o Senhor ele nos ensinando isso, que ainda que nós tenhamos muitas coisas e a gente olhe para a nossa vida e ache que tudo aquilo é suficiente, uma hora elas vão acabar. Uma hora elas vão deixar de existir. Um dia, o seu trabalho vai acabar, o meu trabalho vai acabar, a nossa família vai passar,
nossos filhos vão passar, nossos maridos vão passar, amigos vão passar, coisas vão passar. Coisas que nós julgávamos ser eternas vão passar porque elas são temporárias. Então é como se o próprio Senhor estivesse nos ensinando isso. Olha, não se apeguem a essas coisas, porque um dia o vinho de vocês vai acabar. Um dia essas coisas que vocês se prendem muito e dão muito valor, elas vão passar porque elas são temporárias. Elas aparecem e logo elas desaparecem. Uma coisa muito interessante sobre os evangelhos que são escritos por Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mesma semântica de escrita, né? É como se assim, eles tivessem estudado na mesma escola. E aí eles escrevem de forma parecida, só que cada um escreve conforme as suas experiências e visão diante daqueles acontecimentos. Mas tem algo, tem uma frase, um trecho, um versículo em que os três falam a mesma coisa, da mesma forma, usando as mesmas palavras e na mesma sequência. Que é quando eles falam assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33. Esses três versículos vão falar a mesma coisa, na mesma exatidão de palavras e sequências. Então, é algo que não muda, independente de quem escreva. O Senhor jamais passará. Jesus é suficiente, independente do que aconteça a mim, do que aconteça a você. Eu lembro muito também de 1 Coríntios, me veio agora isso à mente. 1 Coríntios 13 é muito famoso por falar do amor, né? Do amor, as características do verdadeiro amor. E o amor nada mais é do que Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, no versículo 8, 1 Coríntios 13, na verdade, porque é uma carta, 1 Coríntios 13, 8 diz assim: um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Então, quem durará para sempre, gente? Aquele que é único e suficiente, Jesus. Todo o resto vai passar. A unção que eu carrego vai passar, a unção que você carrega também vai passar. O propósito seu vai passar, os seus dons vão passar. Carro, casa, bens materiais, tudo isso vai passar. E que vocês nunca esqueçam que o nosso vinho ele pode acabar, mas o vinho de Jesus ele não acaba nunca. Nós precisamos desejar nada menos que Jesus. Nós precisamos desejá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso espírito, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos desejar Jesus, nós precisamos querer Jesus, nós precisamos ansiar por estar com Jesus, ouvir Jesus. E nunca esqueçam disso, que tudo que acontece aqui, o que vocês veem aí, que vocês me veem aqui falando sobre Jesus, mas é porque eu estou no meu quarto, no meu secreto, ouvindo esses comandos aqui, em que eu passo para vocês. Então, o meu ministério público, o seu ministério público, nossa vida pública, ela nada mais é do que o resultado da nossa vida de oração. Então, entendam isso, que tudo começa no lugar secreto, na oração, de estar prostrado, vivendo aos pés do Senhor. Algo também que o Senhor me chamou também muita atenção a respeito dessas duas mulheres, em especial aqui Maria, que é esse ponto em que a gente está falando sobre ter uma vida aos pés de Jesus, é sobre João 12:3, quando fala que Maria, ela tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu a casa com o perfume do bálsamo. Eu vejo aqui Jesus nos chamando para derramar, para entregar aquilo que tem ocupado um lugar precioso no nosso coração, que não deveria estar sendo ocupado, porque esse lugar é dele. É o lugar onde ninguém mais pode ocupar, porque esse lugar é do Rei dos Reis. Esse trono que tem no meu coração e no seu coração, ele tem as medidas exatas de Jesus. Ele não cabe outra pessoa a não ser Cristo. E eu vejo aqui Maria não entendendo apenas o lugar de estar prostrada
rendida aos pés do seu mestre. Mas Maria, ela compreende que era preciso entregar tudo diante do Senhor. Era preciso entregar tudo diante dos seus pés. Até mesmo aquilo em que ela julgava ser mais precioso, que as pessoas julgavam ser mais precioso. E eu quero perguntar isso para você. Você já entregou aquilo que você tem de mais precioso para Jesus? Se você ainda não fez isso, então faça isso. O que o Senhor ele tem falado ao teu coração para você renunciar, que você ainda tem tentado segurar com as suas mãos. Deixa eu te dizer algo. Tem coisa que Deus vai fazer de qualquer forma. Você se rendendo ou você não se rendendo, Ele vai fazer de qualquer jeito. Deixa eu te dar um conselho, experiência própria. Se você se render, fica mais fácil. É muito mais fácil, quando eu recebo um comando de Deus, eu já ir e obedecer àquela ordem, do que o Senhor ele vir com a mão dele e me tirar daquele lugar. Porque vai ser muito mais dolorido, vai ser muito mais sofrido. A tua quebra, e eu tô falando mesmo quebra de espírito, porque Deus vai te quebrar assim como um vaso para fazer um novo vaso, vai doer muito. Então, se o Senhor ele tem falado para você deixar um emprego, deixar um relacionamento, fazer algo, ministrar a palavra do Senhor, seja na tua rede social, no teu Instagram, faça o que o Senhor está mandando fazer. Não espere o Senhor vir com a tua mão, com a mão dele e te levar para aquele lugar. Ou ainda pior, pessoas que às vezes são chamadas para fazer coisas que Deus quer que elas façam, como pregar o evangelho, ministrar no canal do YouTube, falar com algumas pessoas, criar um café, criar um ambiente onde a palavra do Senhor vai ser ministrada e você não se posiciona nesse lugar. Deixa eu te dizer, o Kairos de Deus, Kairos, quando eu falo, gente, é o tempo de Deus. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, ele não fica aberto uma vida inteira não, tá? Se você não se posiciona nesse lugar, o Senhor ele vai colocar outra pessoa para fazer isso, porque Deus jamais, escute isso, Deus jamais vai parar a obra dele, Deus jamais vai parar o plano dele por conta que eu ou você não estamos nos posicionando naquele lugar. Se a gente não se posicionar naquele lugar, o Senhor levanta outra pessoa e vai fazer aquilo. Então desperta. Se o Senhor tem te pedido algo, faça o que o Senhor tem te pedido. Vive em obediência ao Senhor. Para de olhar para cá, para de olhar para a terra. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de fazer renúncias, sacrifícios? Porque a gente olha muito para cá, a gente olha muito para as circunstâncias, a gente olha muito para as pessoas. E a gente precisa entender que os nossos olhos, eles precisam estar voltados para Jesus, eles precisam estar voltados para a eternidade. Então, assim, quem quer abraçar o mundo, se você quer abraçar o mundo, se você ainda deseja mais as coisas desse mundo do que o que Jesus tem para você, eu sinto em te dizer, e não sinto na verdade, você não vai ter como viver aos pés de Jesus, porque quando eu estou aos pés de Jesus, eu preciso estar ali vazia de mim mesma, vazia de tudo que eu acho, vazia de tudo que eu sei. João, ele vive no deserto, mas justamente, João Batista é justamente isso, é uma descontaminação do mundo. Enquanto João está no deserto, João está sendo alimentado pela palavra. João está sendo ensinado, assim como aquela nação de Israel que saiu do Egito para o deserto, que nem só de pão físico vive um homem, mas da palavra do Senhor. E assim como aquela nação é tirada pela mão do Senhor do Egito para o deserto, era para eles se limparem da contaminação mundana, para se limparem da cultura do mundo, para que eles fossem, assim como Paulo fala em Romanos 2, renovado a mente deles. Então, quando você for se apresentar diante do Senhor, se apresente de forma vazia, sem nada. Sabe, quando o Senhor diz assim, não colocarei vinho novo sobre odre velho. O odre velho já era aquele odre que já tinha muito vinho e aí ele tinha sido expandido. Se você colocasse mais vinho, ele ia estourar. Então nós precisamos ser odres vazios. Você quer receber novidade dos céus? Você quer receber novidade de revelação de Cristo? Se coloque diante desse lugar aos pés dele como um odre vazio, para que ele possa derramar o novo sobre você. Se livre, sabe? Eu vejo Deus nos chamando para esse lugar, para a gente se livrar
de distrações, nos livrarmos daquilo em que tem tomado o nosso tempo, roubado o nosso tempo de estar ali em oração, na presença do Senhor. A gente precisa se livrar de confusões, de perturbações. Temos que nos livrar, sim, de alguns serviços, de algumas tarefas e, principalmente, vamos ter que nos livrarmos de algumas pessoas. Tem pessoas que não é para essa estação que nós estamos, tem pessoas que não é para caminharmos juntos, e a gente precisa discernir isso no Senhor. Se o Senhor ele tem te chamado para esse lugar de se afastar de algumas pessoas, não pensem duas vezes, se afaste. Ai, Amanda, mas eu amo essa pessoa. Ai, Amanda, mas essa pessoa é meu melhor amigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a oração é um ponto principal sobre quem diz ser amigo? Então, às vezes é muito mais válido você orar por uma pessoa do que você estar em comunhão com ela. Então, entre nesse lugar de obedecer. Obedeça ao que o Senhor tem falado para você. Entre nesse lugar de rendição e estar vazio. Se esvazie de tudo aquilo que tem tomado o teu coração da presença do Senhor. O Senhor falou muito fortemente comigo sobre Jacó. Quando Jacó ele briga com o anjo. A gente olha muito ali para quando Jacó ele tá ali naquela briga com o anjo e ele diz assim, me abençoe, e aí depois o Senhor ele muda a identidade de Jacó. Mas algo que me chamou muito a atenção foram os versículos ali iniciais, 22, 23 e 24 de Gênesis 32, que é quando diz assim: durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Jacó, o Gênesis 32 vai falar sobre isso, que foi o encontro mais marcante da vida de Jacó. Foi quem dividiu ele entre Jacó e Israel. Foi quando ele recebeu uma nova identidade do próprio Senhor. Mas antes de Jacó viver isso, Jacó ele teve que se esvaziar de tudo aquilo que acompanhava ele. Jacó se esvazia das suas mulheres, dos seus servos, dos seus filhos. Jacó, ele se esvazia de todos os seus bens. Então, você vê aqui que ele se esvazia de tudo aquilo que acompanhava ele, de tudo aquilo que poderia servir como uma distração. Ele deixa tudo aquilo de lado para ter um encontro profundo com o Senhor. E você vê aqui, com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem. Quando foi que o homem veio? Apenas quando Jacó tinha ficado sozinho no acampamento. Então, fique sozinho no seu quarto, tranque a porta. A Bíblia é muito incisiva quando ela diz tranca, porque quem tranca é porque não tem horário para sair e não quer ser distraído por ninguém que está do outro lado. Então, tranca a porta, não só encosta não, tranca, para que você não seja incomodado, para que você não tenha qualquer distração que te tire daquele momento. Esteja sozinho. Quando você estiver sozinho nesse lugar secreto, o Senhor virá e te marcará, assim como ele marcou Jacó, com uma nova identidade. Você vai ter um encontro com Jesus que vai te marcar entre antes e depois. Mas antes disso, você precisa estar sozinho. E principalmente se esvaziar de tudo aquilo que serve como preocupação, que serve como distração. Então, você já deixou tudo de lado para ter um encontro com Jesus, para estar em comunhão com o Senhor? Eu vejo que por vezes nós precisamos e nós não temos esses encontros marcantes que nos dividem. Muitas vezes a gente só ouve as pessoas falando experiências que teve porque a gente não silenciou diante do Senhor. Eu já vivi experiências extraordinárias com o Senhor. Eu já fui levada para a sala do trono de Deus. Eu já tive uma visão como o Senhor... Uma visão não, isso. Como Ezequiel, onde o Senhor ele me levava em espírito para ver Moisés quando via passando pela fenda da rocha. Mas essas experiências que eu vivi foram nos momentos em que eu silenciei. Foi nos momentos em que eu entrei dentro do meu quarto,
tranquei a minha porta, fiquei sozinha, sem qualquer distrações, sem celular, sem nada visível aos meus olhos que pudessem tirar minha atenção daquilo. E eu ficava em silêncio. Deixa eu te dizer, porque às vezes você vai entrar no seu momento de oração, que às vezes eu tô falando muito isso, né, de oração e de ficar em silêncio, e você pode se perguntar, mas como é que eu faço isso? Não vai ser fácil. Para começar, não vai ser fácil. Por quê? Primeiro porque você muitas vezes não tem costume de fazer isso. E segundo porque você também está muito acostumado com petições em oração. Então, silenciar no momento da oração, nos primeiros dias, é muito difícil. Imagina eu amo falar, eu gosto muito de falar. E entrar nesse lugar onde eu não falo, isso era muito difícil para mim. E uma vez o Espírito Santo me disse algo para mim assim, minha filha, você sabe qual é o maior nível de intimidade que nós podemos chegar, nós dois? É quando você sabe que eu estou aqui, mas nem eu e nem você fala. Você contempla a minha presença e eu tenho o prazer de estar aqui também na tua presença. Isso é o maior prazer, isso é o maior nível de intimidade com o Espírito Santo. Mas aí voltando, os primeiros dias não vão ser fáceis, já adianto logo. Você vai estar no seu quarto, vai começar a vir algumas vozes na sua cabeça. Uma das primeiras vozes que vai vir é: eita, mas tu tá tão improdutivo, né? Você podia estar orando por alguém. Tá sendo preguiçoso. Deus não gosta disso não. Deus queria que tu estivesse orando aí pela tua igreja, pela tua família, por alguma nação. Não escuta essa voz. Você aguenta mais 5 minutos nesse lugar. Depois disso, essas vozes elas vão silenciar. Vai começar a vir outras vozes. Vai começar a vir as vozes que são de acusação. Eita, mas tu foi tão ruim hoje, tu tratou fulano mal. Tu não fez aquilo, tu não fez isso. Isso só vai vir pra falta. Que é pra te levar pra esse lugar de se sentir impuro diante de Deus. Essas vozes também vão silenciar. Fica naquele lugar. Vai acontecer também que a sua mente ela vai vagar. Você vai começar a pensar no dia de amanhã, você vai pensar em alguns problemas e algumas preocupações. Esteja atento a isso. Percebeu que sua mente vagou? Traga ela de novo para um momento de oração. Por fim, vai aparecer vozes mais severas, que são aquelas vozes em que vão te lembrar do teu passado, de quem tu era. Vão te lembrar do quanto que tu é ruim. Mas tu foi isso, Jesus não te ama não. Tu é culpado. E aí vai vir na tua mente as vozes de intimidação, vozes de medo, que tentaram te tirar de qualquer jeito daquele lugar. Permanece. Essas vozes também vão silenciar. E aí haverá depois dessas vozes e depois de um silêncio absoluto, a voz do que clama, a voz do Senhor. E nesse momento, você entenderá por que você passou tanto tempo fazendo algumas coisas ou não fazendo. E Ele te dará direcionamentos claros, mas principalmente, Ele te levará para um entendimento e sentimento do amor dEle para com você. Então, fica nesse lugar secreto e em silêncio, deixa Ele falar com você. Como eu disse, não vai ser fácil. O primeiro dia vai ser horrível. Você vai ter a sensação que gastou 1 hora à toa, que nada aconteceu. Mas tira esse pensamento. Continua naquele lugar. Continua até você ouvir Ele falar. Até você ver que Ele está se apresentando para você. Então fica naquele lugar. Jacó fez isso. Jacó, ele tirou as distrações, ficou em silêncio. E o Senhor se apresentou diante dele e o marcou para sempre. E assim também eu declaro, profetizo isso, que assim como isso aconteceu com Jacó, vai acontecer com você também. Basta que você fique sozinho e em silêncio diante do Senhor. Como eu já disse, se apresente diante do Senhor como um odre vazio. Odres cheios não podem receber vinho novo. Então se esvazie, deixa o Senhor te encher. Que você lembre sempre disso, que no final dos tempos, não importa se você conhece Jesus, o que vai importar é se Jesus te conhece. E como eu já disse, onde é que Deus nos vê?
em secreto. Então, no secreto é onde Jesus te conhece, para que ele possa te reconhecer diante do Pai. Então, lembre-se disso, Jesus me conhece no lugar secreto. Então, se é lá onde o Senhor vai me conhecer, então é lá em que eu devo gastar mais tempo. Eu lembro muito de 1 Coríntios. O Senhor trouxe muito isso ao meu coração. 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Paulo está falando sobre com a igreja de Corinto, e ele vai dizer assim: aqueles que constroem sobre esse alicerce, se você voltar nos versículos anteriores, você vai ver que Paulo está falando de Jesus. Então ele diz assim: aqueles que constroem sobre esse alicerce, que é Jesus, podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado no meio do fogo. Algo que me chamou aqui muita atenção foi que ouro, prata e pedras preciosas são coisas que a gente só encontra no subsolo. Ou seja, são coisas em que não estão visíveis aos olhos nus. São coisas em que os olhos humanos eles não estão vendo, porque elas estão escondidas. Aqui eu vejo como se fosse Jesus dizendo assim: olha, as obras que vão sobreviver ao dia do juízo, a minha vinda, a minha glória, são aquelas obras que estão sendo geradas, que estão sendo construídas no lugar secreto. Naquele lugar onde os homens não veem, mas os olhos de Jesus estão atentos, que é justamente a ouro, prata e pedras preciosas. Então, escolha construir as suas obras no teu secreto. Isso aqui que eu estou fazendo aqui, esse canal do YouTube, essas mensagens aqui, isso é uma manifestação das obras e que eu tenho gerado com Cristo no meu secreto. Mas tudo começa no meu secreto, que assim também deva ser na sua vida, que as tuas obras elas comecem no teu secreto. Não queira os holofotes, não deseje estar no púlpito, não deseje o público, o reconhecimento, a validação. Tenha teus olhos fixos no teu lugar secreto, no teu lugar de intimidade com o Senhor. A madeira, feno, palha, é tudo aquilo que está visível. Se você olha para esses três materiais, isso aqui sempre está visível aos olhos humanos. Todos conseguem ver, mas não é para isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para construir com materiais que são sólidos. E principalmente com aqueles materiais que as pessoas podem não estar vendo, mas o Senhor está atento a cada um deles. Então, construa, porque é isso que vai gerar, como bem fala aqui o versículo 14, se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Construa no secreto, construa com Jesus, principalmente ouvindo Ele. Tome o seu lugar de estar aos pés do Senhor, de estar no seu lugar secreto, rendida diante dele. Eu quero falar agora com vocês, e a gente encerra essa primeira parte falando sobre Maria. Eu quero encerrar agora falando sobre Marta. E algo que o Senhor falou muito no meu coração foi, para quem gosta de anotar, né? O primeiro tópico é: tome a posição de estar aos pés de Jesus. E o segundo tópico, para a gente encerrar essa mensagem, é: quem serve ao Deus do serviço não consegue viver aos pés de Jesus. Como eu já falei para vocês, o serviço ele é muito importante, o serviço ele é essencial, mas ele não pode ser a prioridade na minha vida. Porque a minha satisfação em primeiro lugar não pode estar no meu servir. A minha satisfação em primeiro lugar precisa estar em Jesus. A minha recompensa primária não pode ser o que eu faço para Jesus. A minha recompensa primária tem que ser as palavras que eu ouço de Jesus. Então, aonde está hoje? Hoje, se pergunte para si mesmo e principalmente se pergunte isso em oração. Aonde está a tua recompensa primária? Tua recompensa primária está em estar aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, ou a tua recompensa primária ela está no teu servir, no teu fazer, naquilo que você acha, julga ser necessário para Jesus? Isso é um ponto muito importante,
porque isso vai nos direcionar para muitas coisas, tanto certas ou erradas, dependendo de qual seja a resposta dessa pergunta. E principalmente vai te direcionar para o caminho certo, dependendo onde você esteja. Então, veja se você também não está muito ocupado fazendo coisas que o Senhor não te chamou para fazer, ou ainda fazendo coisas que Deus te chamou para fazer, mas não que aquilo é a prioridade. E isso está te roubando o teu tempo de oração, o teu tempo de comunhão com o Senhor. Marta, ela dá mais atenção ao serviço do que ao convidado. Marta está mais aqui, e como o próprio versículo 40 diz assim: Marta estava ocupada em seus muitos afazeres. Então, Marta aqui, ela está muito preocupada com o que ela está fazendo e ela acaba esquecendo quem está diante dela. Ela acaba esquecendo que é o Rei dos Reis, que é Jesus que está na presença dela. E aí ela fica muito ali atarentada, muito atarefada, muito preocupada, muito agoniada em querer agradar. E tudo isso, eu não estou dizendo que isso é inválido, isso é válido, só que Marta coloca isso no primeiro lugar. Marta coloca isso como uma primícia, o que não deve ser, porque a minha primícia está aos pés do Senhor. Esse é o principal problema de Marta. Então ela dá mais atenção ao serviço do que aos convidados. Se identificou com Marta? Por vezes eu me identifico com Marta. Tantas coisas o Senhor me trouxe à mente que eu estava dando atenção a coisas, a serviços que ele me pediu para fazer, mas naquele momento ali não era para eu estar fazendo aquilo, era para eu estar aos pés dele, contemplando a presença dele. Eu acho que a gente precisa querer fazer o que Deus quer que a gente faça e não aquilo que a gente julga que Deus quer que a gente faça. Há uma diferença enorme nisso. Só que muitas vezes o que nós fazemos, nós confundimos isso. A gente pega aquilo que a gente acha que Deus quer que a gente faça e começa a fazer. E deixa de lado justamente aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Então a gente precisa parar de achar as coisas. O que é que tu acha, Amanda? Eu digo, eu não acho nada. Quem caminha mais perto de mim sabe muito bem disso. Quando a pessoa vem falar alguma coisa, mas eu não sei. Eu digo, vai orar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Tem coisas em que eu sei, coisas em que o Espírito Santo já me falou a respeito de algumas pessoas, mas eu não digo, mas eu não respondo. Porque a pessoa ela precisa entrar nesse lugar de não se contentar com suas dúvidas, não se contentar com aquilo que está fazendo e colocar diante do Senhor, colocar no crivo do Espírito Santo, no filtro do Espírito Santo, para que o próprio Espírito Santo fale com ela. Então, que isso também sirva para você. Não que você não vá se aconselhar, não é isso que eu estou dizendo, só que não coloque uma pessoa, ou a pessoa que te aconselha, a pessoa que te discipula, nesse lugar do Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Não coloque uma pessoa no lugar do Espírito Santo sobre discipulado ou aconselhamento. Quem te aconselha e quem te discipula em primeiro lugar é o Espírito Santo. Então coloque ao crivo dele, no filtro dele, se aquilo que você tem feito é o que Deus quer de fato que você faça, ou você está fazendo aquilo que você acha que Ele quer que faça. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente está cansada, sobrecarregada, exausta, porque a gente está fazendo coisa que Deus não mandou a gente fazer. A gente está mais preocupada com o serviço do que com a comunhão. E o pior é isso, sabe? Que quanto mais a gente entra nesse lugar de ter pouca comunhão e serviço e ficar mais cansado e mais exausto, a gente procura ainda mais serviço e pouca comunhão. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fazer algo sem ter comunhão com Cristo, o fardo é pesado demais. O fardo ele fica praticamente insuportável, porque o que me faz continuar, mesmo na dificuldade, mesmo na aflição, mesmo na perseguição, é uma visão do sobrenatural, é uma visão de Cristo, é eu ter comunhão com Ele. Muitas vezes eu estou passando aqui uma dificuldade, mas eu já sei o que o Senhor me mostrou lá na frente, quando eu estava no meu lugar secreto. Então, isso me dá força para continuar. E isso faz com que o fardo se torne leve, porque eu tô carregando o próprio fardo de Cristo, mas quando meus olhos estão só voltados para o meu serviço, para aquilo que eu estou fazendo, e tendo pouca comunhão com Cristo, eu vou estar sempre exausta. Marta, você vê aqui que ela está muito distraída, ela está muito atarefada, Marta está muito preocupada. Marta aqui, ela está sendo consumida
pelas responsabilidades do cotidiano. Olha o que o Senhor diz aqui para ela: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Então, Marta aqui, ela tá tão atarefada, Marta aqui, ela tá tão preocupada com pequenas coisas que ela não se tocou, que ela não entendeu a oportunidade que estava diante dela. Deixa eu te dizer uma coisa. A preocupação excessiva com detalhes vai te roubar da presença de Deus. A preocupação excessiva com detalhes, com tarefas, vai te roubar revelações preciosas da face de Deus. Então, esteja atenta porque frequentemente a gente quer entrar nesse lugar de Marta, de mais servir do que comunhão. Mas que você esteja atenta que todo momento você precisa estar se policiando e se perguntando se você está sendo Marta ou Maria. E que tá tudo bem você ser Marta. Você só não pode ser Marta em primeiro lugar. Você é Maria em primeiro lugar e, consequentemente, você vai ser uma Marta. Uma mulher diligente, uma mulher que serve. Então, não se deixe ser consumido pelas responsabilidades do seu cotidiano. Você tem se deixado consumir pelas responsabilidades do seu cotidiano? Se pergunte isso. E, principalmente, pergunte isso ao Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo ele responda isso para você. Às vezes, a nossa preocupação com os nossos afazeres é maior do que o nosso desejo de estar aos pés de Jesus. Esteja muito atenta para identificar os momentos da santa presença do Senhor, para que você não deixe que isso passe despercebido diante de você. Às vezes a gente acha que o que vai liberar o mover de Jesus na nossa vida, ou o que vai fazer o céu vir para a terra, é eu fazer alguma coisa em relação a serviço, obra, trabalho. Mas não é isso. Não é isso que libera o céu na terra, não é isso que faz o mover do Espírito Santo acontecer. Não. Sabe quais são os agentes que atraem a glória de Deus, o poder de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o céu vir para a terra? É estar aos pés dele e ouvi-lo. É isso que vai fazer a glória e o poder de Deus ser manifesto. Então, não se contente em viver ao redor de Jesus. Marta aqui, ela se contentou. Como é que Jesus estava na frente dela, mas ela se contentou em ficar ao entorno, ao redor de Jesus. Não se contentem. Não se contentem em ver alguém queimando por Jesus e você não queimar também. Entre no fogo dessa pessoa também. Uma das orações que eu faço, que eu lembro muito de John Wesley, que John Wesley falava muito isso. Olha, eles me veem queimar e eles vêm, porque ele era questionado por um jornalista, porque ele reunia multidões se reuniam para vê-lo. E ele dizia assim, olha, eu me ponho em chamas e eles vêm me ver queimar. E uma oração que eu faço muito para o Senhor, Senhor, eu não quero só que eles me venham queimar, eu quero que eles desejem querer queimar também. Então que você se coloque nessa posição de tudo bem estar vendo pessoas queimarem por Jesus e glória a Deus, isso é maravilhoso, mas que quando vocês veem essas pessoas queimando por Jesus, vocês desejem também queimar, arder por ele e incendiar também outras pessoas. Jesus, ele deseja mais que nós estejamos aos pés dele do que a gente está priorizando o serviço. O Senhor, ele anseia mais pela comunhão do que pelo serviço. E sempre lembrar isso, que uma coisa não exclui a outra. Então vou viver agora só de comunhão. Aí não vou viver mais de serviço. Não. Em momento nenhum, Jesus está condenando Marta. Jesus só está alertando Marta. Marta, isso aqui não é a prioridade. Apenas uma coisa é necessária. E Maria fez a escolha certa. Maria escolheu a boa parte. Então a escolha também está aos pés do Senhor. E uma coisa muito interessante aqui é que há um problema muito grande para aquelas pessoas em que querem fundamentar a sua vida só em torno de Jesus ou em torno daquelas pessoas que estão queimando por Jesus, sem ter uma comunhão verdadeira com ele. Sabe o que é? O fruto da comparação. Olha o que é que Marta diz aqui. Senhor, versículo 40 ainda. Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar.
Marta se compara com Maria. E outra coisa ainda pior, Marta, ela julga ser inferior o que Maria estava fazendo. Que ela diz assim, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Então é como se ela dissesse assim, Senhor, você não está vendo que isso aí que Maria tá fazendo é insignificante diante de tudo isso que eu estou fazendo? Então, esse lugar de viver em torno de Jesus vai te levar para um lugar de comparação, para um lugar de inferiorizar as pessoas e de se achar melhor do que as pessoas. Ai, porque eu jejuo mais, ai, porque eu oro mais. Isso não vai te fazer melhor do que ninguém, não. Sabe o que é que te faz melhor do que alguém, outras pessoas? Você está aos pés do Senhor, se santificando diante dele, deixando o Espírito Santo te levar para esse lugar. É isso que vai fazer você ser alguém vista pelo Senhor, conhecida pelo Senhor. E uma coisa muito, muito interessante também aqui, triste, que esse fruto da comparação, ele culmina em acusações. Acusações não contra pessoas, mas acusações contra Jesus. Você, quando entra nesse lugar de servir ao Deus do serviço, você vai começar a julgar Jesus, a julgar a justiça de Jesus. Marta não se direciona a Maria. Marta, ela se direciona a Jesus. Foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda? Maria está julgando aqui. Marta está julgando a justiça de Jesus. Senhor, tu não te incomodas não, tu não te importas que eu estou fazendo aqui todo o trabalho e Maria aí está só sentada aos teus pés. Diga para ela vir aqui. Então, Marta, ela questiona a justiça de Deus. Ela entra nesse lugar de comparar, de inferiorizar o que Maria está fazendo. E eu amo o que é que Jesus diz. Marta, Marta, apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Então, quando eu sirvo o Deus do serviço e da distração, eu vou entrar nesse lugar de comparação. Porque fulano serve mais, porque fulano... Eu sirvo mais do que fulano, eu trabalho mais do que fulano. E fulano ganha mais. Eu oro mais, eu jejuo mais, e essa pessoa conta mais experiências com Cristo que viveu do que eu. Jesus, por que é isso? Por que é aquilo? Porque... Você consegue compreender que você acaba entrando nesse lugar de questionamento para Jesus e da justiça dele? Eu oro mais. Eu sirvo mais no meu trabalho, na minha casa, e nada acontece na minha vida. Eu tenho 5 anos de conversão e nada acontece na minha vida. Fulano só tem 1 ano e já faz tanta coisa, já é tão usado por Deus. Quando vier essas comparações na tua mente, toma muito cuidado, porque provavelmente você esteja servindo ao Deus do serviço. Você colocou o serviço no lugar do Senhor. Você está sendo Marta antes de ser Maria. E as revelações e experiências que as pessoas contam e direções que as pessoas vão recebendo é porque elas se tornaram Maria em primeiro lugar. Entenderam, assim como os discípulos, que o que é mais precioso, que o que é a boa parte, é estar aos pés do Senhor. Então que você também, ao invés de se comparar, troque essa mentalidade. Ao invés de se comparar, quer saber, eu vou me render aos pés do Senhor. E entender isso, que oração, ser usado por Deus, não é sobre tempo. Não é sobre tempo, não. É sobre rendição, é sobre submissão, é sobre estar aos pés do Senhor. O Espírito Santo, quando eu me converti, eu via muitas coisas e eu dizia assim, Senhor, nunca vou conseguir pregar assim, nunca vou conseguir fazer uma oração e tudo. Eu dizia muitas coisas para Deus que eu não conseguia, porque eles tinham mais tempo de conversão que eu não tinha. E aí o Espírito Santo começou a falar algo muito forte comigo. Filha, eu não trabalho com tempo. Eu trabalho com rendição, submissão, obediência. Se você me obedecer, se você estiver rendida aos meus pés, me ouvindo, eu farei acontecer na tua vida. Coisas que pessoas com 10 anos não viveram ainda. E eu entendi, compreendi isso e me coloquei nesse lugar de me render diante do Senhor. E o Senhor tem feito maravilhas. E eu sei que só é o começo daquilo que Ele tem para a minha vida. Mas eu também sei que há algo precioso e grandioso que o Senhor também quer fazer na sua vida. Mas se coloque nesse lugar de se render a Ele para ouvir o que Ele tem para te dizer nessa estação. Então, que você
discerna, sabe? E eu falo esse discernimento, que ele não seja humano, mas um discernimento mesmo espiritual, que o Espírito Santo ele traga isso ao teu coração, para que você possa se perguntar se você tem servido ao Deus do serviço e que a resposta ela seja verdadeira, que você não coloque uma máscara de hipocrisia sobre essas perguntas que eu tenho feito. Um outro ponto também, já quase encerrando, é interessante sobre Marta, é que Marta ela tem o conhecimento de Cristo. Marta ela estava ali em torno de Jesus, mas os olhos de Marta eles eram muito terrenos. Na passagem que Jesus está ali para ressuscitar Lázaro, na passagem de João, onde Jesus está ali para ressuscitar Lázaro, João 11, 21, 27 diz assim: Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que agora tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Jesus lhe disse: Teu irmão há de ressuscitar. Marta respondeu: Sei que há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive em mim, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Marta, ela limita o poder de Jesus. E isso é muito interessante e preocupante ao mesmo tempo, que às vezes eu ando com Jesus, estou caminhando com Jesus, tenho conhecimento de Jesus, vi sinais e maravilhas de Jesus e eu limito o poder de Jesus. Olha o que ela disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ela nem cogita a possibilidade de uma ressurreição ali, imediata. Então, muitas vezes, eu e você deixamos de viver milagres e de acessar coisas no Senhor porque a gente limita o poder dele. A gente não acredita que ele pode fazer agora. Não, ele só vai fazer na eternidade. Traz o céu para a terra. As chaves que Jesus dá para Pedro são chaves do reino dos céus. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, Pedro, eu estou te dando autoridade do céu, para tu ligar e desligar coisas aqui na terra. Eu e você temos essas chaves. Então que a gente pare de limitar o poder de Jesus como Maria limitou, como Marta limitou. E uma pessoa que está voltada seus olhos para o Deus do serviço vai fazer isso. Vai limitar o poder de Jesus a alguma coisa ou a alguém, porque a sua mente ela tem o conhecimento de coisas sobre Cristo, já viveu até experiências com Cristo, mas seus olhos eles são voltados para as coisas terrenas. E sabe por que a gente olha mais para a terra do que para Jesus tantas vezes? Porque nós damos mais valor à nossa vida insignificante e temporária do que aquele que é eterno. A gente está mais voltada para saber qual é, como eu já falei para você, qual é o meu destino, qual é o meu propósito. A gente traz tudo pro meu, sendo que nada é nosso, tudo é dele. Então não é o meu destino, é o destino de Jesus que vai ser manifesto através da minha e da sua vida. Não é o meu propósito, não é o seu propósito, é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Então a gente precisa, eu vejo muito isso, que a gente precisa orar ao Espírito Santo pedindo a conversão do nosso coração a Cristo. Tem vezes que eu tenho entendido isso, que nós acreditamos, assim como Marta, Cristo aqui, mas os nossos corações não foram verdadeiramente ainda convertidos a Ele. Sendo bem sincera, nós nem amamos a Deus verdadeiramente. Nós não amamos a Deus da forma como Ele nos ama, com aquele amor ágape que Ele nos pede para nós amarmos. Porque se nós amássemos verdadeiramente, sejamos sinceros, vamos tirar aqui essa máscara da hipocrisia. Sejamos sinceros, se nós amássemos de verdade Jesus, nós não teríamos dificuldade em fazer as coisas que Ele nos pede para fazer. Porque quando eu amo verdadeiramente, eu não vou medir mais sacrifício, eu não vou medir renúncia, eu não vou medir aquelas coisas que eu preciso fazer. Então, quanto mais cedo eu entrar nesse lugar de dizer: Espírito Santo, é verdade, eu não amo a Deus não, mas eu quero amá-lo. Me ensina a amá-lo como Ele me ama. Converte meu coração a Cristo, Espírito Santo. Então é tirar a máscara da hipocrisia durante a nossa oração. E não só durante a oração, durante toda a nossa vida. A gente necessita deixar de ser hipócritas
e começar a reconhecer que nós não o amamos, que nosso coração ainda verdadeiramente não foi convertido a Ele, que nós ainda não o buscamos de forma plena, de forma completa, de todo o nosso coração. E quando eu fizer isso, é que o Espírito Santo ele vai me conduzir para esse lugar de batismo e de entendimento de um amor sacrificial por Ele. Então é isso, precisamos buscar o Senhor de todo o coração. A gente precisa, eu lembro muito da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela é muito elogiada, né? Pelo serviço, pelo trabalho, mas ao mesmo tempo a igreja de Éfeso ela abandona aquilo que era mais essencial, o amor. Apocalipse 2, do 1 ao 15, do 1 ao 5 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, que anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode suportar os maus, mas pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Eu sei que você está suportando pacientemente e suportando por amor do meu nome. E você não está cansado. Mas tenho contra você algo que abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e pratica as obras que praticavas no princípio. Se não, virei até você e tirarei o seu candelabro no seu lugar. E tirarei o seu candelabro do seu lugar, se você não se arrepender. Uma coisa muito interessante sobre essa igreja é que Jesus ele faz a distinção entre obras e trabalho. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. E eu fiquei muito curiosa sobre isso e aí eu fui pesquisar sobre essas palavras no grego para saber mesmo se eu disse hoje obras e trabalho, porque normalmente o que é que nós fazemos? Nós confundimos ou tratamos de forma igual, obra e trabalho. O que eu descobri que, na verdade, são coisas diferentes. Assim como Jesus faz essa distinção, de fato, elas são. A palavra do grego usada para trabalho não é a mesma para obra, não é a mesma usada para trabalho. A palavra usada para trabalho, me perdoe se a pronúncia estiver errada, ainda não estou estudando em grego ainda. Ergon, e essa palavra ela é traduzida como obra, trabalho, ação ou atividade. Ela é derivada de uma raiz grega também, ergazomai, que significa trabalhar ou fazer. Ela se refere, olha isso, ela se refere a qualquer tipo de atividade ou obra realizada com um objetivo, com um propósito. Diferente dessa palavra trabalho, que é kopos, que vai significar labor. Ela vem da raiz grega kopto, que significa bater, golpear, machucar ou fazer um esforço muito grande. Originalmente, ela vai fazer referência, essa palavra, a um trabalho árduo, tortura, uma fadiga muito intensa. Então, essa palavra implica dizer que o trabalho ele é muito difícil, ele é muito cansativo, ele é muito desgastante. Ela está frequentemente associada a uma luta e um esforço muito contínuo, sabe? Sem um propósito, sem um objetivo muito claro. Não sei se vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Talvez, só talvez, a igreja de Éfeso ela havia se perdido mais em trabalho do que em obra. Ela é descrita como essa igreja muito atarefada, muito cheia de tarefas, e talvez essas obras e principalmente esse trabalho que não tinha um objetivo tão específico como as obras tenha causado nela uma distração, assim como aconteceu aqui com Marta. Marta se distraiu aqui no seu trabalho, no seu servir e esqueceu aquilo que era mais precioso. Talvez assim também tenha acontecido com a igreja de Éfeso, talvez assim também tenha acontecido nos nossos dias atuais. Talvez a igreja ela esteja tão preocupada com servir a Jesus, com servir a Deus, trabalhar para Deus, construir obras para Deus, que esteja se esquecendo daquilo que é primordial, daquilo que é essencial, que é o primeiro amor.
Então eu vejo aqui uma igreja que talvez se distraiu demais, se preocupou demais com aquilo que estava fazendo e abandonou o primeiro amor. E isso é uma coisa muito interessante, porque Jesus não diz que a igreja de Éfeso ela perde o primeiro amor. O Senhor disse que ela abandona o primeiro amor. E aqui é justamente no sentido de que ela deixou o primeiro amor por conta de outra coisa, a qual eu compreendo que aqui é uma igreja multiatarefada, e que ela estava exposta a muita obra, muito trabalho, tirou Jesus do lugar, tirou os olhos de Cristo, tirou os olhos do primeiro amor e colocou só no serviço, só na obra, só naquilo em que ela achava e acreditava que era necessário diante dos olhos do Senhor. E Jesus chega e diz, olha, mas eu tenho contra você algo. Elogia pelo trabalho, elogia pelo serviço, mas ele adverte, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é importante, que a gente nunca esqueça disso. Ninguém perde o primeiro amor, a gente abandona o primeiro amor. Então, ou seja, se você está distante do Senhor, se você não tem mais sentido no seu coração aquele arder, aquele queimar, aquela chama, você não perdeu o primeiro amor, você só abandonou o primeiro amor, você colocou alguma coisa no lugar dele. E basta fazer o que o Senhor orientou a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as obras que praticastes no princípio. Então você vê aqui, ó, que é até mesmo algo que ele fala, pratica o quê? As obras, não é o trabalho. Então que a gente não troque a comunhão pelo servir, que nós compreendamos que antes de ser Marta, a gente precisa ser Maria, que nós possamos estar vivendo aos pés do nosso Rei. É um privilégio. É porque às vezes eu não compreendo como é que a gente se perde tão fácil e esquece. Nós somos uma geração muito esquecida. Nós somos uma geração que sofremos da síndrome da amnésia. Nós esquecemos muito fácil tudo aquilo que Jesus nos ensina, tudo aquilo que o Espírito Santo vai nos orientando a fazer. Muito rápido. E enfim, Jesus ele não condena Marta, como eu já falei para vocês, mas ele alerta a Marta. Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas uma única coisa é necessária. Uma única coisa precisa. Então que a gente entenda o que é prioridade para Jesus. Nós precisamos viver não buscando aquilo que é prioridade para nós mesmos, mas aquilo que é prioridade para Jesus. E o que é prioridade para Jesus é estar em comunhão com Ele, é viver aos pés dele. Então que você entenda que você deve ser em primeiro lugar Maria, e consequentemente você vai ser uma Marta, uma pessoa diligente, uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que serve ao Senhor e que faz a obra conforme Ele tem pedido. Mas não se esqueça disso. Seja Maria antes de ser Marta. E uma única coisa, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa não será tirada de você. É o seu tesouro no céu. Maria entendeu isso. Maria entendeu que o que ela precisava construir não era aqui. O que ela precisava acumular era tesouros no céu. E sabe o que é a única coisa que é necessária? Sabe o que é aquilo que a traça e o ferrugem não comem? Uma vida rendida aos pés do Senhor. E essa era a mensagem hoje que o Senhor tinha queimado no meu coração. Que você nunca esqueça isso, que viver aos pés do Senhor é escolher a boa parte e que isso jamais será tirado de você. E eu queria orar para encerrarmos esse momento. E o quão precioso é ter uma palavra dessa de alinhamento, de exortação. Algumas coisas eu sei que às vezes é difícil de ouvir, mas são precisas, são necessárias para esse tempo. O Senhor ele tem aberto isso dentro da igreja dele, de um momento de alinharmos o coração direto com o dele, de apontar algumas coisas que, de fato, e ele tem razão, nós precisamos nos alinhar, nós precisamos converter os nossos corações a ele, precisamos reconhecer que não o amamos verdadeiramente para que ele possa nos levar para esse lugar de amá-lo de verdade, de amá-lo com esse amor ágape,
com esse amor sacrificial, com esse amor louco que Ele nos ama. Porque o amor de Deus pela gente é um amor muito doido. É um amor louco, tem hora que eu olho e digo assim, Senhor, o Senhor tem certeza mesmo, meu Deus, você é doido mesmo, como é que o Senhor me ama depois que eu faço todas essas coisas? Então que a gente também possa amar o Senhor com esse amor louco, que entrega tudo, que renuncia tudo, que dá o que é preciso para ver o seu amado feliz. Amém? Obrigada, Senhor, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua igreja, Pai. Nós oramos por isso, mais alinhamento, Senhor, mais apontamento, mais conceito. Senhor, eu oro para que nós possamos entender que essa palavra, ela entre nos nossos corações como uma flecha, que nós sejamos um terreno fértil, onde essa semente que foi lançada aqui, ela produz uma colheita de 30, 60, 100 vezes mais. Eu oro para que as pessoas que estão vendo essa mensagem, Senhor, nunca mais sejam as mesmas no seu lugar secreto, no seu lugar de oração. Que elas entendam, Pai, o que é necessário, que uma única coisa é necessária, que elas possam escolher a boa parte, que é viver aos teus pés, Senhor. Pai, nos conduz para esse lugar. Espírito Santo, eu te peço, nos ensina, tira essa máscara de hipocrisia que nós temos usado, essa máscara de uma falsa humildade diante de ti, um falso temor. Senhor, nos leva para o caminho de santidade, Senhor, para um caminho de um verdadeiro temor, para um caminho de uma verdadeira humildade, para um caminho de uma verdadeira rendição. Eu oro para que, assim como o desejo que havia no coração de Maria de estar aos teus pés, venha sobre nós, Senhor. Que nós venhamos a cada dia mais desejar estar rendido aos teus pés. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigada porque o teu poder, a honra e a glória é a ti para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém. Tchau, tchau, guys. Até o próximo vídeo.